Mais uma vez estamos aqui, iniciando o nosso programa Páginas da Bíblia. Essa nova temporada, um novo assunto, uma nova paixão e uma nova descoberta, as mulheres na Bíblia. Eu quero agradecer a presença aqui de nossas professoras, nossas mestras. Professora Maíla, mais uma vez, obrigada. Eu fico feliz de estar aqui. A Melinha, mais uma vez, obrigada, professora Amélia, por estar conosco. Eu é que agradeço. Então, elas estão nos conduzindo nessa história que vai nos debulhando as mulheres que estão escondidas na Bíblia e que muitas nós não conhecemos. Desse universo feminino, podemos até assegurar que nós conhecemos muito bem, e às vezes até muito pouco, sobre Maria. Ouvimos falar de Eva, mas muitas vezes paramos por aí. Estamos descobrindo, então, essas mulheres valorosas que nos indicaram o caminho da construção dessa linha do tempo para chegarmos ao Senhor Jesus. Todas elas foram responsáveis por essa caminhada. Eu vou pedir que a Amélia nos recorde o que nós vimos no programa anterior, passado. Isso. Nós vimos que toda a história de quando Abraão manda procurar uma esposa para o seu filho Isaac. Aí ele vai, só que Abraão pede que vá na terra dele, não ali onde ele mora. Ele quer continuar na família. Aí vai lá, arranja um casamento e ele acaba se casando com a Rebeca. Casa com a Rebeca. E depois a Rebeca, então, ela vai ficar grávida, vai ter gêmeos, 2 filhos, né? E esses filhos, então, vai ser Esaú e vai ser Jacó. Né? E depois ele fala que ele tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Mas isso. Quando nasce o primeiro que sai era ruivo, dado o nome de Esaú. Só que ele vem nascendo o outro está segurado no calcanhar dele. Né? E a gente comentava assim, que é uma história para dizer, o próprio nome dele significa, né? Um povo cada um, para uma história que foi construída ao longo do tempo todo, para contar como é que se formam duas raças, né? 2 pessoas. E ver a história, então, de que quando o Esaú vende o direito de progenitura dele, e a gente falava que o primogênito tem direito a 2 partes da herança, né? Da descendência também. E com isso ele vendeu e saíram. E depois, quando Isaac fica velho, e há um pouco de... Já que um desistiu de ser o primogênito, vendeu isso, então ele passa para o outro, e o pai dele, então já velho, Isaac já está velho, não enxerga direito, e dá a bênção para o caçula, em vez de ser para o mais velho. Né? Então nós vamos ver que a história toda do povo de Deus vai começar lá com Abraão. Que Deus promete que sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu. De Abraão vão ser gerados Esaú e Jacó. Né? Que é essa história que a Amélia acaba de dizer. Jacó, então, embora sendo o filho mais novo dos gêmeos, é quem vai assumir a progenitura por causa de toda uma trama que Rebeca, esposa de Jacó, vai providenciar. Né? Então, nós vamos conhecer agora o que vai se passar na vida de Jacó para que a gente entenda quais as mulheres que precisaram contracenar, vamos dizer assim, que precisaram trabalhar com Jacó para que essa descendência pudesse ir acontecendo conforme os planos de Deus, né, Maíla? Isso. Então, isso vai aparecer para nós lá em Gênesis, capítulo 29. Todo o capítulo 29, do 1 até o versículo 38, conta para 35, perdão. Conta para nós como essas mulheres, elas entram aí na vida de Jacó. Jacó vai buscar também uma esposa lá na sua parentela. Então ele vai até a terra e encontra-se com uma das filhas do tio dele, Labão. Labão é irmão da mãe dele, irmão de Rebeca. E lá num poço novamente, porque fala, Jacó continuou a viagem e foi para a terra dos orientais.
Em certo campo, viu um poço e deitado perto dele 3 rebanhos de ovelhas. E aí vem chegando. Nesse poço surge Raquel. Raquel é uma pastora e ela vai até lá no poço para dar água de beber aos animais. Jacó, então, olha para Raquel e gosta de Raquel, sem saber que ela era sua prima. Irmã de Lia, que era a outra irmã dela, né? Isso, e eles se gostam ali, e ele vai ser levado para casa do tio, que não sabia que era o tio, Labão. Chegando lá, então, ele vê que é tio dele, e ele tem, então, Raquel e Lia. Lia era a filha mais velha e a irmã Raquel. Claro, Jacó gosta de Raquel e quer se casar com Raquel. O tio, então, Labão, propõe a ele que dará a mão de Raquel em casamento a ele, se ele trabalhar 7 anos para ele. Ele aceita trabalhar porque ama Raquel e se propõe ao trabalho. E quando se passam, então, 7 anos e vai haver o casamento, eles se casam, só que à noite, né, na noite de núpcias, ele percebe que ele foi enganado. Porque quem foi que casou com ele foi Lia, a filha mais velha. Você vê como aqui na Terra a gente paga tudo, né? Jacó era o filho mais velho que roubou a progenitura. Jacó é o filho mais novo. Mais novo, perdão. Que roubou a progenitura de seu irmão mais velho, né? E acaba sendo, recebendo em troca a mesma paga. Exatamente, porque agora ele, na verdade, se casou com a irmã mais velha e não a mais nova que ele amava. Que ele amava. E ele, até o texto justifica, porque a irmã mais velha tem que se casar primeiro que a irmã mais nova. E isso foi a artimanha do Labão ou foi a artimanha da não foi nem mulher do Labão? Nem é uma coisa nem outra. É um costume, é uma regra. Então, ele não foi nem que ele preparou tudo isso. É porque a irmã mais velha tinha que casar. Então, e eram todos. Aí você pergunta, mas como que ele casou enganado? Não tem importância, não. Passa uma semana na lua de mel e depois eu te dou outra filha. Isso. Porque as noivas eram todas cobertas. Então, por isso que ele se casa enganado. Né? Sem saber. Então, ele se casa, passa uma noite, realmente, aí ele não tem mais o que fazer. Mas ele, então, quer casar com Raquel, porque é de Raquel que ele gosta. E o tio, então, diz, então tá bom, você trabalhe mais 7 anos para mim, que eu te dou Raquel. Você vê que naquele tempo tinha trapaceiro, né? Meu Deus, na história do povo de Deus a gente vai encontrar essas coisas também, Tem, né? de tudo. E nesse intervalo de 7 anos em que ele está casado com Lia, claro, Lia tem filhos. Isso vai aparecer no Gênesis 29, do versículo 31 até o versículo 35. O primeiro filho que ela tem é Rúben, depois vem Simeão e Levi. Aí entra a história de Raquel. Passa-se os 7 anos, ele se casa com Raquel, mas, mais uma vez, como a novela se repete. E essa mulher que ele ama tanto, que é Raquel é estéril. E a Raquel fica 14 anos sonhando em ter o Jacó. O Jacó. E o Jacó fazendo filho com a Lia, sem poder realizar o sonho dele. E eis que casa com Raquel. Com Raquel. E Raquel, então, ela é estéril, mas o que ela faz? Ela dá a ele uma escrava. Porque lembrando aquele primeiro programa que nós tivemos, se os filhos da escrava eram como se fossem filhos dela. Então aqui, a escrava de Raquel se chama Bala. Ela então se junta a Jacó e tem filhos. Aqui vocês depois podem ler essa descendência. Lia também acaba dando a Jacó uma escrava dela, chamada de Zelfa, que também
se junta a Jacó e tem mais filhos. Então, disso daí, para resumir a história, Lia e a escrava Zelfa, junto com a escrava de Raquel, Bala, faz com que Jacó tenha aí uma descendência, 10 filhos e mais uma filha, chamada de Dina. Enquanto isso, a própria Raquel não tem filhos. Mas Deus escuta a oração dela e faz ela ficar grávida. E ela então tem o primeiro filho chamado José, que é aquele José lá do Egito, que a gente vai... idosa Raquel, essas alturas, né? Porque esperou 14 anos lá atrás e casa e nada. E uma coisa interessante que no texto fala, é bom a gente entender, né? Lá no capítulo 30, no versículo 23, a Raquel tem um filho e fala, Deus retirou minha vergonha. Então, viu como que era humilhante para a mulher, né? Não ter filhos. Não ter filhos. E ela tem agora o filho José. Depois Deus abençoa ainda mais a ela. Inclusive o nome José significa aquele que Deus acrescenta. O significado de José. Por quê? Porque a partir do nascimento desse filho amado de Jacó com Raquel, que é José... a realização plena dele vai estar em José. Em José. Deus ainda abençoa ainda mais, dando a ela um outro filho. Só que ela morre no parto, que é Benjamim. Raquel vai morrer, então, no parto do Benjamim. Então, assim, Jacó tem com Lia e as escravas 10 filhos e uma filha, Dina. E com Raquel, aquela mulher que ele amava, 2 filhos, então, José e Benjamim. Ao todo 13. 13 filhos. Isso, 13 filhos. Né? Então aí a gente tem essa descendência, lembrando que isso é muito importante, porque todas as vezes que a gente na Bíblia escuta as 12 tribos de Jacó, vem desses 12 filhos. Tirando fora a menina. A menina, porque não se contava, né? A gente vai contar aqui a história de Dina, mas para a descendência se conta dos homens. Então são os 12 filhos de Jacó, nascido aí dessas 2 matriarcas, Lia e Raquel. Vamos formar as 12 tribos de Israel. Os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos deles, as 12 tribos. E aí a gente entra na história agora de Dina, né? Que a gente tem que falar um pouquinho dela. Tá. Dina vai ser quem nesse contexto todo? Tá no Gênesis 34. Gênesis? Capítulo 34. 34. Gênesis 34. Aí fala que a Dina, então, é filha de Lia e de Jacó. Aí fala que ela saiu, engraçado, né? Saiu para conhecer as mulheres do país. Certo? Vamos lá fazer umas amizades. Aí fala que Siquém, que era o filho de um heveu chamado Emor, que é príncipe do país, ele viu, tomou, dormiu com ela e estrupou. Né? Aí ele fez isso, mas depois se sentiu atraído por ela. Apaixonou e aí começava a querer cativá-la. Usou e abusou, depois viu que gostou, né? Aí então o Siquém vai falar pro pai dele assim, eu quero essa jovem para ser minha esposa, consegue isso para mim? Vai pedir. Aí Jacó soube então que Siquém tinha desonrado a filha dele, né? E esperou em silêncio os filhos voltar. Mas aí nesse inteirinho, então, o Emor, que é pai de Siquém, vai falar então com Jacó. Que ele quer casar com a menina. Nisso os irmãos chegam, ficaram indignados, ficaram inflamados de raiva mesmo, né? Mas aí o Emor fala, não, olha, eu peço que vocês deem para mim a sua filha como esposa. Ele gosta muito dela, errou, mas, né? Assim a gente fica parente. Nós damos nossas filhas, vocês dão seus filhos também, né? E as nossas filhas serão suas, de vocês serão nossas, e vocês podem morar aqui na terra. Mas aí o Siquém falou para o pai e para os irmãos dela, né? Façam-me esse favor, eu vou dar o que vocês me pedirem. Vocês podem colocar um preço bem alto pela noiva, eu vou pagar por ela.
Mas eu fico imaginando nas histórias como que é tratado como mercadoria, né? Uma propriedade. Uma propriedade. E é, né? Dentro do contexto, a mulher é propriedade do pai e dos irmãos. E até hoje, em muitos países, isso não mudou. Essa realidade Mudou, continua a mesma, né? Então, né, nessa questão aí, você vê que a mulher não tem o direito de escolha, nem o homem também não tem o direito de escolha. Aí a gente já lembrava, o homem paga bastante, porque vai tirar a mão de obra que a mulher dava na terra do pai, né? Aí eles vão, mas aí... Ele impõe uma condição, Impõe uma né? condição, Que eles aceitariam que ele se casasse com Dina se quem e o povo dele se circuncidado. For circuncidado. E a questão da circuncisão não é desse povo de Siquém, é deles, né? Então eles fazem uma. Deles. Aí lógico que vai ter uma discussão. Mas ele fala que é bom, os membros do conselho então aceitam essa proposta do Emor e do filho dele, né, de Siquém, né? Aí todos os homens são circuncidados. Isso. Então, na verdade, a circuncisão foi uma condição para que eles pertencessem agora a esse povo que estava sendo formado, esse povo de Israel. Porque, aqui, só um detalhe, Jacó, que vai ter esses 12 filhos, e mais essa filha, Dina, Jacó agora, ele, numa situação em que ele luta com um anjo que representa Deus, num certo momento, está aqui no livro do Gênesis, nessa luta entre Jacó e esse anjo representado aí como a bênção que Deus precisa dar a Jacó, ele vence, ele luta a noite inteira e diz, eu não saio daqui se esse anjo não me abençoar. Que, na verdade, no fundo, Jacó sabia que ele havia usurpado, de certa maneira, daquela bênção. Isso. Certo. Então, Deus abençoa agora realmente Jacó. E ao abençoar Jacó, nesse fato, Deus muda o nome dele, de Jacó para Israel. Que Israel significa bênção, né? Isso. E vai ser o local onde eles vão morar. Exatamente. Então, por isso que agora, essa descendência de Jacó vai ser chamada de israelitas. Porque Jacó é Israel. Então, os israelitas, na realidade, vão começar a sua história a partir de Jacó. Na verdade, sim. O nome, sim. O nome é dado de israelitas a partir de Jacó, que agora tomou de Deus o nome Israel. Mas, na verdade, começar como povo, começou com Abraão. Então, uma coisa que eu fiquei agora assim meio que me questionando. O ato da circuncisão, então, não foi algo adotado a partir do povo de Israel. Já era um costume que eles traziam, não um costume de um ato religioso. Mas parecia ser uma cultura do povo. Uma tradição, é um costume de um povo, ou talvez até de outros povos que tinham também isso, mas que foi inserido dentro de um contexto religioso. A partir de Jacó, então. Isso, então não é o inverso. Entendi. Né? Então, como povo, Deus está formando esse povo desde Abraão. Certo. E se a gente puxar desde Adão e Eva. Mas como povo escolhido a partir de Abraão. Agora, a partir de Jacó, Deus chama esse povo, vai ser chamado agora de israelitas, porque Jacó agora vai se chamar Israel. Né? Então, eles aceitam fazer essa circuncisão e passam então a pertencer a esse povo de Israel. Todo esse povo que surge a partir de Siquém, que toma então Dina como esposa, né? Então percebe essa história de Dina e esse homem Siquém mostra o quanto a mulher ela era usada. Usada e abusada, né? Então ela foi violentada. Diante da situação em que ela foi violentada, depois ele quer tomá-la como esposa,
Mas para que ela seja tomada como esposa e ele pertencer a esse povo, entra em negociação com os irmãos e com o pai dela. E eles impõem condições. Quer dizer, a condição é dada não porque gosta dela, nada disso. É uma condição imposta pela família deles, pelo povo, né? Que seria a circuncisão. Então mostra quem bem... sofreu toda a violência foi a menina. Foi a menina. E é a família que toma as dores, né? Para o interesse deles, não para resolver o problema da menina. E aí, olha para você ver como que as coisas são bem mais profundas. Se usa desse fato, que é um ato de violência contra essa mulher Dina, e trazendo esse povo todo para o povo de Israel, a gente usa de uma situação para aumentar o nosso povo. Porque agora o povo de Israel se torna mais numeroso, advindo de uma violência contra uma mulher. Então você percebe que são situações meio esquisitas, né? Mas é importante. Que na realidade vai desenhando todo esse caminho, né? Para mostrar que na caminhada do povo de Deus, tanto lá na origem como ainda hoje, porque nós continuamos com essa caminhada, as interferências, as coisas acidentais fazem parte da história e muitas vezes contribuem, né? E não dá para negar nada. Por isso é bonito que a Bíblia, ela não esconde nada. Ela nos conta aquilo que é bonito dentro das histórias das famílias, mas também aquilo que não é. Para mostrar que dentro da nossa vida, nossa fragilidade humana, a gente tem o que é bom e nem tão bom assim. Mas Deus, de tudo, Ele aproveita a reta intenção nesse de cada sentido. povo, de cada um de nós. Enquanto nós vamos pensando sobre isso, eu peço um pequeno intervalo e nós já voltamos.